Hyper trouxe para nós um vídeo de ranking de Rangers vermelhos, vindo do pior ao melhor Ranger vermelho. É um vídeo de 35 minutos falando sobre 26 Rangers vermelhos do canal do Mundo Geek, canal que eu nem sabia que eu era inscrito. Mas vamos lá, né? Uma coisa na época da infância que causava discórdia entre os amigos era pra ver quem seria o Ranger vermelho. Não, porque eu não me importava ser Ranger vermelho. Eu normalmente eu acabava querendo ser o Ranger verde ou preto, que eram minhas cores favoritas na época. Preto ainda ainda é uma das minhas cores favoritas, mas verde caiu muito com o tempo. Vamos de vermelho, de azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Pois desde os primórdios da série, o herói destinado a morfar como Power Ranger vermelho sempre foi encarregado de liderar a equipe, servindo para representar uma figura de inspiração aos demais membros, e às vezes até mesmo ser a voz da razão ou um elo que conecta os integrantes em prol de um bom trabalho em equipe. Porém, Power Rangers Força Animal, tudo isso Minha cor favorita é azul/branco, mas obviamente eu seria o vermelho, nesse caso do líder. no episódio comemorativo de 10 anos da franquia Eternamente Vermelho, simplesmente os 10 Rangers vermelhos se uniram em um único episódio para impedirem o General Vengeance. E esse pra mim é até hoje o maior crossover da história dos Power Rangers, maior até que as Tartarugas Ninja com os Power Rangers, cara. Você unir todos os Rangers clássicos aí não dá, aí é demais. Muito bem, estamos aqui para salvar a Terra. Vamos acabar com eles. Já era, acabou, morri. Sendo que Power Rangers SPD foi a primeira temporada da franquia a ter uma mulher como a líder e Ranger vermelha. Pois mesmo não sendo da equipe principal, mas a destemida Charlie era simplesmente a líder do Esquadrão A. Você é mulher? O vermelho é mulher? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Mas é verdade que nem todos os Rangers vermelhos são criados iguais, pois embora sejam frequentemente considerados os líderes de sua equipe, houve muitas temporadas em que os Rangers rosa, amarelo, azul ou verde atuaram com mais capacidade de liderança do que o Ranger vermelho em questão. Porém, nem sempre isso aconteceu, porque na vida real, Ricardo Medina Jr., né, que foi o Ranger vermelho de Power Rangers Força Animal, assumiu ter matado o seu colega de quarto em 2015 usando uma katana, típica espada japonesa. Pois é, sempre que você for rever agora Power Rangers Força Animal, saiba que o Ranger Vermelho também usou essa espada na vida real. Triste. Infelizmente sim. E como vocês pediram Caralho! o último do pior a melhor que fizemos aqui no canal, que foi elencando todas as temporadas dos Power Rangers, hoje iremos analisar e ranquear todos os 26 Rangers vermelhos que já apareceram até hoje. Iremos analisar a liderança, a força, o impacto dele na história e principalmente a originalidade, né? Porque tem cada Ranger bizarro que aconteceu por aí que vocês não fazem ideia, cara. A gente tem que ter um pouco de originalidade também. Aurico, de Mighty Morphin Alien Rangers. Eu não tenho a menor dúvida de que o Aurico ele foi o pior Ranger vermelho da história de todos os Power Rangers e todos os outros que virão a seguir. Eu tenho certeza disso. Pois enquanto os Akitar Rangers ajudaram a demonstrar que os Power Rangers poderiam ter um universo extremamente expansivo nas primeiras temporadas, eles também tinham uma enorme fraqueza em comparação com outras equipes, pois eles precisavam de água como a maioria dos outros personagens precisava de oxigênio, velho. Não, é tipo você ter o Aquaman Ué. na Liga da Justiça e a missão ser no deserto. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Ou seja, uma única luta deixaria o Aurico e os demais companheiros de sua equipe desidratados e precisando de um parque aquático. Gente, que fraqueza é essa? E mesmo sabendo dessa fraqueza, o grupo ainda se permitiu ser conduzido a áreas onde seu acesso à água era restrito regularmente e com um Ranger experiente, o Aurico, ele deveria ter pensado melhor nisso, cara. Pô, já imaginou se o líder da sua equipe, nesse caso o Aurico, né, o Ranger vermelho, ele saber que vocês necessitam de um lugar que tenha bastante água e ele te levar pra um lugar onde não tem água? Aurico, me ajuda a te ajudar aí, velho. Esse é o tal do Mula. Rocky De Santos, de É, foda, o roteiro me cara, eu ajudou tenho um ele. ódio genuíno por esse Ranger vermelho, né, o Rocky, não só porque a participação dele, né, no Power Rangers agora e sempre foi a pior coisa do especial da Netflix, mas porque ele é disparado dos piores Rangers vermelhos de todos os tempos. E foi logo em uma das melhores temporadas que é Mighty Morphin, cara, a primeira. Acha isso difícil? Eu nem consegui almoçar. Alguém jogou fora o meu macarrão. Que merda, hein? Pra quem não lembra, o Rocky, ele substituiu o Ranger vermelho original, né, que é o lendário Jason, na segunda temporada de Power Rangers, o Mighty Morphin. Ou seja, só o fato dele substituir o Jason, que é um dos melhores Rangers vermelhos de todos, já era uma tarefa difícil. E eu te pergunto, vocês acham que o Rocky, De Santos, ele substituiu o Jason à altura? É uma pergunta retórica. Se você não entendeu, nem eu também. Esse foi um grande passo pra trás na temporada, né? Para não dizer o mínimo, pois ao contrário do Jason, o Rocky não era o líder. O Tommy era quem liderava a equipe, sendo que os outros companheiros da equipe de Rocky eram mais experientes do que ele, muitas vezes assumindo papéis mais importantes. Cara, o Rocky, ele foi o foco de um dos piores episódios da história dos Power Rangers e foi justo em Mighty Morphin, né? Que é naquele episódio intitulado O Rocky Quer Se Divertir, porque nesse episódio mostrou o Rocky cagando e andando pros seus deveres como Ranger vermelho e simplesmente se divertiu, jogou tudo pro alto e vou jogar pachinko. Eu não ouvi o que eu ouvi. Cara, eu queria estar muito na reunião dos roteiristas pra esse episódio, porque eu ia dar uma bifa na cara de cada um, que não é possível. Alguém perdeu a aposta nesse momento, alguém tirou muito da escala pra isso acontecer. Sendo que o Jason, ele também retorna como Ranger dourado e se torna o segundo no comando da equipe. E esse fato deixou o Rocky se sentindo um completo inútil, né? Que na verdade é o que ele sempre foi. E ele tenta enfrentar o vilão King Mondo sozinho, cara, se lascando todo no meio do caminho. Você é doido? Nick Ai, Russell de caralho. Força Mística. Cara, é uma pena que o Nick, aqui pro Tio Geek, obviamente, tudo Ô, Força Mística. Ou foi Força Mística ou foi SPD. Eu não lembro exatamente qual, mas eu acho que é Força Mística. Mas Força Mística, se eu não estiver enganado, foi o primeiro Power Rangers que eu realmente peguei pra assistir. Não um bagulho que, tipo, tava passando e eu passei lá e fiquei assistindo. Não, é um que eu ia no horário pra acompanhar, sabe?
tudo isso é baseado na minha opinião, mas é uma pena que ele tenha sido um dos Rangers vermelhos mais fracos da série Power Rangers, né? Porque a temporada em si, Força Mística, é uma temporada que eu gosto bastante, mas o Ranger vermelho, complicado, hein, Nick? Inclusive, tá, o Tio Geek já fez um do pior a melhor, elencando todas as 28 temporadas dos Power Rangers até hoje, tá? Então depois você explica em cima nos cards pra poder ver. Mas fica aqui que a gente vai falar do Nick agora. Pois ao contrário do Rock, o Nick foi um dos principais focos de Power Rangers Força Mística. A história realmente exagerou e focou demais no Nick, pois ao mesmo tempo em que ele é capaz de se tornar o mago mais poderoso de todos os tempos, mas ele também desiste de si mesmo várias vezes. Só pra vocês terem uma ideia, o Nick só conseguiu seus poderes depois de todos os outros Rangers, né? Porque o Nick não acreditava em magia ou em si mesmo. Sendo que em diversos momentos de Força Mística, o Nick ele queria desistir, ele não queria lutar, e aí ele tinha que contar com a ajuda dos seus outros companheiros pra poder convencê-lo a ser o Ranger vermelho. Pô, deveria ser o contrário, mano. Ele é o vermelho, ele tem que liderar a galera, e não a galera liderar ele. Me vejo obrigado a... Cara, no começo, o fato dele ser o último poderia ser algo muito legal ser bem feito. É que eu, cara, não vou lembrar como que era a série. Então não vou nem tentar defender. Mas ele começar sendo um cara que é totalmente cético e tal. Se eu não me engano, lá no final ele é dito como filho da Bruxa Branca lá, com um dos vilões lá, que é basicamente um Ranger roxo. Se eu não me engano, tem um bagulho assim, né, no Força Mística. Mas o fato de isso virar um looping na série, de tipo, cara, a gente não sabe como desenvolver o personagem, reseta ele e faz a mesma coisinha de novo. Cara, isso deve ter sido... Nossa, isso pra assistir hoje em dia isso deve ser um saco. Concordar com a palestrinha. Sendo que o Nick, ele tem seríssimos problemas em confiar em outras pessoas, especialmente os seus próprios membros de equipe, cara, os próprios Rangers. Se ele não confia nem na galera que tá do lado dele, aí é difícil pro Nick. Infelizmente sim. O que não dá também pro nosso editor Cara, mas olha, se bem feito, daria pra ser algo muito legal pra desenvolver o personagem, mas pode provavelmente não ser o caso. ficar pedindo aumento em todo vídeo. Aí agora pronto, vocês encheram os últimos comentários, né, do último vídeo de aumento pro Doug. Eu tô lascado, mano. O Doug vai me lascar, ele vai me zoar nesse vídeo de novo até rolar aumento. Beleza, tio Geek, tá anotado. E quem aí quer que eu ganhe um aumento? Deixa aí nos comentários. Hashtag aumento pro Doug. Uhul! Você vai escolher o E guerreiro. tomamos Ed. Eu sei que não vai ter ninguém comentando isso. Não vai. Sendo que o Nick, na reta final, ele simplesmente se torna um Ranger vermelho do mal. Cara, o Ranger vermelho não dá, gente. Aí você quer traumatizar a criança. É mentira, eu sou bem macho. Claro que ele volta, né, pro lado do bem posteriormente, mas no final da temporada, o Nick é o único Ranger que decide se mandar. Ele vai embora. Ao invés de ser um Ranger vermelho e salvar vidas, ele decidiu ir embora e fazer uma viagem de moto pelo país com seus pais. Não, aí o Nick, ele tá de brincadeira com a cara da gente, né? Pô, largar o manto do Ranger vermelho pra andar de moto. Ele mora onde? No Brasil? Ele tem que aprender com o Oliver, com o Tommy, de Power Rangers de Notrovão, que após anos e anos e anos ele retornou pras obrigações dele de Power Rangers. Tem que ser igual o Tommy. Era de se imaginar. Jaden Shiba, de Pô, Power... mas é foda porque o Tommy foi um dos melhores Rangers já feitos em toda a história, né, mano? Meu Deus, merece paulada. Ô, te falar, tá? Samurais eu gostava. Até vinha a segunda parte de Samurais e... Nossa, foi muito... Eu acho que era Super Samurais, no bagulho assim, nossa, mas que bagulho o Ranger chato. vermelho de Power Ranger Samurai e Super Samurai, né, que é o Jaden, ele é muito sério e excessivamente preocupado com seus companheiros, levando, é claro, a vários e vários erros, né, incluindo sair pra lutar sozinho e inicialmente deixar o Antônio, né, o Ranger Dourado, se juntar à equipe. Ou seja, tudo isso é uma tentativa equivocada de mantê-los seguros. No geral, o Jaden, ele é um líder muito estereotipado, cara. E o pior de tudo, o Jaden, ele simplesmente esconde um segredo dos seus companheiros de equipe, né, dos Rangers, que afeta a sua classificação como um dos melhores Rangers vermelhos. Até porque a gente descobriu que ele não é o verdadeiro Ranger vermelho. A parada é chata. É só bagunça. Pois originalmente quem deveria ser era sua irmã, a Lauren, mas ela foi forçada a se esconder. E após essa revelação, o Jaden deixou o santuário e seus amigos pra trás, convencido de que ele não tinha mais um propósito. Eventualmente o Jaden retorna, é claro, mas deixa seus dias de samurai pra trás e aprende a se divertir. E esse negócio de Ranger vermelho, jogar tudo pro alto e se divertir, só me lembra o Rock lá de Mighty Murphy. Só faltou ele jogar o Pachenko. Troy Burrows, de Power Rangers Mega Force e Super Mega Force. Cara, o Troy, inicialmente olhando pra ele e analisando também na sua participação ali nos primeiros episódios como Ranger Vermelho, ele praticamente atende a todos os requisitos possíveis de um Ranger Vermelho. Se você for fazer uma prancheta, o Troy, ele completa quase tudo. Ou seja, o Troy, ele usou as artes marciais como forma de se tornar responsável e focado, e ele é compassivo e leal, né? Ele sempre torce pelos oprimidos. Ou seja, todas essas são características importantes pra ser um líder dos Power Rangers. Aí agora vocês devem estar me perguntando, né, Sim Geek, mas peraí, não tô entendendo. Se ele atende a todos os requisitos de um Ranger Vermelho, então por que ele tá tão atrás assim na sua lista? Cara, por um motivo muito simples. Não, alguns motivos. Primeiro, que ele é muito chato, e segundo, que infelizmente ele sofreu com o roteiro, porque o seu Ranger Vermelho foi um dos menos desenvolvidos da história dos Power Rangers. Se bem que essa temporada não ajudou muito, né? O Mega Force e Super Mega Force, misericórdia. Tem que fazer um esforço pra assistir isso aí. Infelizmente sim. Nossa. Cara, o Troy, ele é muito genérico e carece de muita história de fundo, sendo que a atuação também não ajuda muito, né, cara? A temporada já não é boa, agora a atuação, misericórdia. Nessa garrafa aqui tem mais carisma que o Troy. Mas, pelo menos o Troy, né, ele permanece ali no manto, né, na sua obrigação como Ranger Vermelho do início ao fim e não abandona nada no meio do caminho, né? Não joga tudo pro alto, vai jogar, ou então vai andar de moto pelo país. Andar de moto foi demais. Agora, se tem uma coisa, meus amigos, que nunca é demais, que é sempre bom, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que nós temos muitos outros Rangers vermelhos ainda pra gente falar e analisar aqui nesse vídeo, cara. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. E agora nós temos uma meta, tá? Se esse vídeo daqui bater 6 mil likes, o Tio Geek vai fazer um outro do pior a melhor, analisando e ranqueando todos os filmes do MCU, cara. Todos os filmes da Marvel, tem mais 300. Se deixar 6 mil likes aqui nesse vídeo, o Tio Geek faz esse vídeo. Capite? Conto com vocês.
Nice. Psycho Red, de Power Rangers no espaço / Galáxia Perdida. Temos aqui Caralho, o inédito porra, do Power Ranger nesse. vermelho do mal, maligno, das trevas. Você achou que o mundo é só flores? Os Psycho Rangers foram criados pela Astronema pra tentar derrubar os Rangers do espaço, sendo que no combate mano a mano era quase impossível para os Rangers individualmente vencerem, cara. Ou seja, o Psycho Red Ranger tinha as mesmas habilidades corpo a corpo de Andros, né, que era o Ranger vermelho do espaço, um dos melhores também de todos os tempos. Sendo que o maligno Red Psycho Ranger, ele já se proclamou diversas vezes pra sua equipe, porque o ego dele tá lá em cima, como o Ranger mais poderoso, mais forte da equipe. A soberba dele era enorme, sendo que isso não era bem verdade, tá? Ele sabe disso. Porém, o Psycho Ranger vermelho não exibiu nenhuma grande habilidade de liderança enquanto estava ocupado dizendo a todos que ele era o melhor. Ou seja, embora seja um Ranger do mal e poderoso criado pela Astronema, mas no mínimo ele tinha que liderar a sua equipe, né, cara? Ele pode ser Cara, se o objetivo era eles serem o oposto, teoricamente não. Teoricamente, todos eles deveriam ser individualistas de alguma forma. Já que os Rangers originalmente a questão de trabalho em equipe, o bagulho deles devia ser o fato de cada um agir por conta própria. E isso deveria ser a maior fraqueza deles. Que é o fato de que nenhum Ranger sozinho consegue derrotar eles, então, tipo, eles têm a fraqueza deles nunca lutarem juntos. Então, um grupo de Rangers ganharia de um ou dois isolados, sabe? do mal, mas, pô, tem que liderar a galera. E, bom, o ego dele ficava lá em cima e, no final, ele se lascou. Cala sua boca! Casey Rhodes, de Power Rangers Fúria da Selva. Embora o Tio Geek aqui ache Fúria da Selva uma das melhores temporadas dos Power Rangers, tá? Eu acho ela até subestimada, eu acho que a galera deveria dar mais atenção a ela. Mas, gente, o Casey, cara, eu tenho alguns probleminhas com o Casey, tá? Ele é um bom Ranger, então eu vou especificar, mas... Porque apesar das ações muito nobres do Casey, a experiência, cara, também é um recurso muito importante pra se tornar o Ranger Vermelho. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque assim que ele obteve os poderes de Tigre, ele foi chamado de filhote, justamente por causa de sua inexperiência. Afinal, uma das falhas do Casey é seu excesso de confiança, né? Quando, por exemplo, ele decidiu enfrentar o Daishi sozinho, quem lembra? Você é burro. Ok. E quando todos os Rangers passam por um teste com o Mestre Finn, né, pra poder obter suas Master Traits, Casey é o único que falha porque ele segue o que os outros alunos estão fazendo. Cara, isso não é um bom sinal de liderança. Você não pode ser o Ranger Vermelho e agir dessa forma, sabe? Ele simplesmente não sabia o que fazer durante o teste. Ele preferiu seguir as outras pessoas e gente, Não julgo. essa pessoa pra liderar a sua equipe. Eu não confiaria, tá? Mas a temporada é boa. Fúria da Selva eu gosto da história, mas o Casey, cara, tem Rangers vermelhos melhores, mais maduros, líderes do que o Casey. Reprovado! E por sinal, comenta aí embaixo, tá? Qual o Ranger vermelho favorito de vocês? Ou pelo menos o top 3, tá? Eu sei que um vai ser muito difícil, mas Putz. os 3 favoritos de Aí você tá pedindo muito pra alguém que sequer sabe direito sobre Power Rangers. vocês e quais as temporadas também, pro Tio Geek analisar, a gente discutir, interagir aí embaixo no campo dos comentários. Alex Drake de Power Rangers Força do Tempo. Temos aqui outro exemplo, assim como foi Fúria da Selva, Força do Tempo, que é, todo mundo sabe, tá? Isso daí é unanimidade, é uma das melhores temporadas dos Rangers, só que eu tenho minhas... Cara, o maluco tem cabelo Fúria da verde, Selva, nem Força do Tempo, fudendo. todo mundo sabe, tá? Isso daí é unanimidade, é uma das melhores temporadas dos Rangers, só que eu tenho minhas ressalvas em relação ao Alex. Pois pra quem assistiu, deve lembrar que o Alex era um líder muito rígido, né? Então ele não descumpria as regras e regulamentos oficiais pra não atrapalhar o fluxo do tempo. E embora isso seja compreensível, mas o Alex não levou em consideração a experiência ou as opiniões de sua equipe quando eles estiverem em situações nas quais ele era novo. Sendo que o Alex também não tinha tempo pro seu ancestral, né? Que foi uma nova... Esse é verde de verdade, né? Mas infelizmente o seu próprio ciúme atrapalhou a capacidade do Alex de trabalhar com os outros. E todo mundo concorda aqui com o Tio Geek que o Wes, ele foi um Ranger vermelho bem melhor do que o Alex. Eu causei polêmica, discórdia aqui agora, quero tacar fogo. Tá bom. Novamente, Não Força vê o que ele do vai Tempo é uma das falar, hein? melhores temporadas dos Power Rangers, mas o Ranger Vermelho em si, o Alex, eu tenho minhas ressalvas em relação a ele, tá? Mas comenta embaixo se vocês concordam ou discordam do Tio Geek, né? Ou então se eu tô cheirando minhas calças sozinho enlouquecido. Hã? Ih, tomando mais um ED. Devon Daniels, de Power Rangers Morfagem Feroz. Existem poucos Power Rangers na franquia que não querem ser um Power Rangers. E esse é o caso do Devon, né? E muito disso se dá porque inicialmente na temporada, o Devon e o seu pai não se davam muito bem. Ou seja, o Devon só queria praticar karatê, jogar videogame e se divertir, né? Isso daí me lembra uma certa galera Ranger Vermelha que eu falei por aqui, tá? Enfim, não vou citar pra não me estressar. Ou seja, no final das contas é realmente isso que eu disse. No início, o Devon, ele não queria ser o Ranger, ainda mais o vermelho. Ele não queria ser o Ranger, ele só queria jogar, se divertir, jogar karatê, lutar. Ele tá na série errada, né? Devia estar em Cobra Kai. Ah, fala sério. Porém, Pô, mas daí é que nem eu falo, se fosse bem feito, daria pra fazer algo bom pra caralho, só que provavelmente não é. contudo, todavia, entre nos tantos, Devon aceita o posto de Ranger Vermelho, afinal não tinha outro candidato pra competir com ele, cara, simples assim. O Devon pode ter a habilidade de metamorfose imposta a ele, né, pelo cientista, mas ele não se amedronta perto dos inimigos, né, mesmo quando não tem a proteção do poder por trás dele, sendo que o Devon se reúne com seus companheiros de equipe que também nunca deveriam ser Rangers e salvam a cidade várias e várias vezes. Mas, como um todo, é aquilo que eu disse antes, né, pra mim tem outros Rangers Vermelhos bem mais capacitados, bem melhores do que o Devon. Ele até que tá bem alto nessa lista, não tá não? Só quer jogar karatê, rapaz, complicado, hein? E quem disse que isso é problema meu? Charlie, de Power Rangers SPD. Temos aqui a primeira Ranger Vermelha mulher da história da franquia Power Rangers. E vou te dizer, a Charlie, pelo que eu lembro, ela era badass. Afinal, o Esquadrão Wide de SPD contém os melhores cadetes que passaram pelo programa de treinamento. E embora eles sejam um pouco maus, só que a Charlie é a líder deles. Ela pode não ser uma Ranger memorável, a galera pode não lembrar dela, mas ó, Tio Geek aqui não esquece não, mano. Eu gostava da Charlie. Essa postura dela mais rígida, ela se manteve firme do início ao fim, mano. Badass, tá? SPD é uma temporada Não que eu lembrava, gostava, não. eu lembro muito bem dela, não esqueci não. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Jack Landors de Power Rangers SPD. E já que Esse falamos eu já da Charlie, lembro nada um mais pouco. justo do que citarmos aqui, né, a gente falar sobre o polêmico Jack, também de SPD. E cara, o Jack, ele é semelhante ao Casey que eu acabei de falar, né? Porque ele também é um líder inexperiente. Primeira e Na única, verdade, será? O Jack, ele é um ladrão. Mas lá atrás foi mencionado de uma Ranger vermelha do Samurai, lembra?
estilo Robin Hood, que tem a habilidade de atravessar a parede, sendo que inicialmente o Jack não queria fazer parte dos Power Rangers SPD, pois ele queria ajudar as pessoas mais urbanas, em vez de lutar como um Ranger, por exemplo. Só que aí, posteriormente, é óbvio que ele se torna um Ranger vermelho, né, pra poder ajudar a salvar a vida do seu amigo Z e também dos outros Rangers, né, e o resto... Cara, o Jack, ele simplesmente arriscou a sua própria vida pra poder parar o meteoro, tá ligado? O maluco é brabo. Porém, no final da temporada, o Jack, ele decide que vai largar o manto de Ranger vermelho pra poder ser o que ele era antes, cara, ajudar os mais necessitados. Cara, o Jack, pra mim, ele é tipo Peter Parker, tá ligado? É tipo Homem-Aranha, né, porque entre lutar com os Vingadores ou então ajudar a vizinhança, eu acho que o Homem-Aranha vai cá, viu? Ele prefere a vizinhança. Jack realmente não estava qualificado. Por que o Homem-Aranha iria querer os Vingadores? Que exemplo horrível desse cara, velho. Mas por que o Homem-Aranha iria preferir os Vingadores? Pro trabalho, né? E apesar de suas ações heróicas, ele simplesmente deixa de ser um Ranger assim que o grande problema é resolvido. Ele nem se despediu adequadamente de seus companheiros de equipe, cara. Quem assistiu lembra. O Jack pode ter um bom coração, né? Mas no fundo ele não queria ser o Ranger vermelho. Ele pode ter sido uma ótima pessoa moralmente e com atos heróicos, como eu disse, SPD, mas acho que lembro também. SPD, o bagulho, acho que o que eu mais me lembro é o fato de que todos pareciam carros de polícia, por causa das sirenes. E se eu não me engano, um Ranger especial, que era o comandante deles, era um cara com cabeça de cachorro, um bagulho meio assim. Eu achava isso maneiro pra caralho. pra ser o Ranger vermelho, né? Convenhamos. Até mais, amigo. Tem um cachorro lá, exato. Tyler Navarro de Power Rangers Dino Charge. A casa que começa a construção errada, dá tudo errado. E esse é o caso de Dino Charge, que pra mim é uma das piores temporadas do Rangers de todos os tempos. Eles tentaram simular o Dinotrovão, né, gente? Tá na cara isso. Que beleza, ficou ó. Porém, o Tyler é aventureiro e coloca muita energia em seu papel de liderança, pois na história ele está tentando descobrir... Peraí, cara, Dinotrovão, um dos melhores Power Rangers que já foram feitos. Dinotrovão é Dinotrovão é um dos séries que é o mais curto. Essa coisa era pra ser um Dinotrovão 2, entre O que aspas? aconteceu com seu pai, que desapareceu há 10 anos atrás enquanto ele fazia uma escavação arqueológica. Porém, infelizmente, o desaparecimento do pai leva o Tyler a cometer as maiores falhas como líder, pois a sua obsessão em encontrar o responsável pelo desaparecimento do pai faz com que o Tyler ele haja precipitadamente e coloque sua equipe em perigo, cara, o tempo todo. Sendo que as próprias ações do Tyler já atrapalharam a sua equipe diversas vezes, cara. Essa sua ambição, esse seu egoísmo individual em ir atrás daquela pessoa que foi responsável pelo desaparecimento do pai, simplesmente levou os É zoado, hein? Rangers a praticamente arruinarem a missão contra o mal da temporada, né? Que foi o Sled, se não me engano, o Sled, algo assim. Você é burro? Porém, depois que ele descobriu que o Furry está controlando o hospedeiro misterioso, o Tyler, ele deixa de se concentrar na vingança pra se concentrar em salvar o hospedeiro. Mas de qualquer jeito, a obsessão do Tyler por vingança é o que fez ele estar atrás nessa lista, cara. Mas, no final das contas, ele não deixa de ser um dos Rangers mais poderosos também, e que ele também levou seu papel com seriedade em alguns momentos, mas nos outros ele me decepcionou como tudo. Mas comentem aí, se vocês gostam de Dino Charge, de Dino Super Charge, né? Que são duas temporadas que eu acho bem fracas, mas tem uma galera que gosta. Comentem aí se vocês gostam também do Tyler. É difícil acabar não se identificando com algum Ranger. Cara, é que tem tantos que uma hora ou outra, você vai se conectar mais. Lauren Shiba, de Power Rangers Super Samurai. A Lauren, ela simplesmente teve a honra de ser a primeira Ranger vermelha que não vai pro lado do mal. No entanto, sua personagem teve um começo muito difícil com seus companheiros Rangers, né? Afinal, ela é a irmã do Jaden, né? Aquele que eu falei anteriormente, já que ela ocupou seu lugar como Ranger vermelho em Power Rangers Super Samurai. E é óbvio que quando essa passagem de bastão aconteceu, os outros Rangers ficaram relutantes em permitir que isso acontecesse, né, cara? Eles não queriam que o Jaden fosse embora, especialmente lá o Kevin, né? Que é o Ranger azul, se eu não me engano, ele quase ia embora junto com o Jaden. Mas Lauren é uma líder e lutadora muito... Cara, eu assisti o Samurai na época. O Super Samurai eu comecei a assistir, eu tava achando chato e dropei. muito capaz. E Super Samurai eu não lembro. E olha que eu vi praticamente tudo. Caralho. imediatamente ela se mostra tão boa, se não melhor do que o Jaden, né? Em termos de habilidades. Porque ela conseguiu derrotar um monstro como um Zord que anteriormente derrotou o poderoso Claw Megazord. Porém, o maior problema é que, embora a Lauren termine forte como a Ranger vermelha, mas ela só aparece a partir do 16º episódio da temporada, cara. Dando a ela apenas alguns episódios pra poder provar o seu valor. Mas pra mim, a Lauren, ela tá muito à frente do seu irmão no quesito liderança e o Ranger vermelho como um todo, né? Sendo que quando do Samurai. ela ainda cuidou do seu irmão que ficou gravemente ferido, né? O Jaden ficou ocupando o lugar dela e ela tava em outra missão. Ela é brava, ela tá em todas as frentes. Eu gosto da Lauren. Scott Truman de Power Rangers RPM. Se tem um Ranger vermelho que carrega muita bagagem nas costas, é o Scott de RPM. Ou CPM 22, né? Pra galera que viu meu vídeo lá. Sempre que eu lembro de RPM, vem CPM, não adianta. Afinal, o Scott, ele quer muito corresponder às expectativas de seu pai, pois ele sempre foi ofuscado por seu irmão mais novo, Marcos. Porém, o Scott sobreviveu à Batalha de Corinto enquanto seu irmão morreu na batalha. Mas a razão pela qual eu coloquei o Scott um pouco atrás nessa lista é por conta de sua personalidade. Afinal, ele pode ser muito teimoso e arrogante e não confiar facilmente. Ou seja, se alguém desobedecer às ordens do Scott, é melhor tomar cuidado, tá? O couro come, especialmente se for o Dylan. Pra quem assistiu sabe o que o Tio Geek tá falando, né? O carinho, o amor que ele tem pelos carros dele, talvez sobressaia em alguns momentos os seus próprios companheiros de equipe Rangers, mas ele foi um bom líder, tá? Ele foi sério em alguns momentos e merece estar aqui nessa posição. Mac Hartford, Power Rangers, Operação Ultra Veloz. Digamos que o começo do Mac como Ranger Vermelho não foi lá um dos melhores, né? Porque o pai dele, né, ele tava tentando criar essa equipe de elite, que era os Power Rangers, e o Mac, ele tentou convencer o pai a ser o líder, a ser o Ranger Vermelho. Só que ao invés de convencê-lo, né, através de ações, de postura, o Mac, ele simplesmente roubou o malfador do pai e se transformou no Ranger Vermelho. Aí convenhamos que não é um dos melhores começos. Filho rude. Porém, a motivação de Não Mac foi um bom uma início. emoção. Só que o mais interessante sobre o Mac, cara, é que ele é, na verdade, um androide criado pelo pai, porque ele não poderia ter um filho. E convenhamos, né, que o fato do Mac ele ser um androide, isso daí, querendo ou não, afeta a classificação dele como Ranger Vermelho. Eu vou explicar o porquê. Pai, o que eu sou?
E a gente sabe, né, que o momento mais heróico do Mac na temporada foi justamente no final, quando ele utilizou todo o seu poder pra poder derrotar o vilão. E outra no... Dois anúncios. Fluyo. Isso causou danos internos muito graves nele, difíceis de reparar. Ele sacrificou sua vida e isso lhe rendeu o posto como um dos melhores Rangers vermelhos de todos os tempos. O Mac era embaçado. Connor McKnight, de Power Rangers Dino Trovão. Bom, vocês já sabem, tá? O Tio Geek não cansa de falar isso nos vídeos. O Power Rangers Dino Trovão é a minha temporada favorita. E eu Dino Trovão é bom pra caralho, velho. E sinceramente, eu não sou uma pessoa que gosta muito de branco, da cor branca como cor favorita. Ela fica lá embaixo até. Mas... vou te falar. O Ranger branco de Dino Trovão é muito maneiro. Ranqueou as melhores temporadas, é só vocês clicarem em cima depois pra assistirem. Só que, cara, o Connor, ele é aquele tipo de personagem que todo fã de Power Rangers adora, né? Que é justamente alguém que começa... Pecador, ele é muito lá vem o Hyper. Hyper. Ele deixa de ser um idiota no início pra se tornar um Ranger vermelho muito capacitado. Dino Trovão. Claro que é um risco começar com um personagem rejeitado, porque torna mais difícil de torcer por ele. Mas se os roteiristas conseguirem, aquele ex-idiota pode se tornar muito mais atraente do que alguém com uma personalidade babaca. Com certeza. Cara, no início, o Connor, ele simplesmente queria desistir das suas obrigações como Ranger vermelho pra... Dá pra fazer um ranking de brancos mais fodas? Acreditem em mim, se eu não me engano, deve só dar. no terceiro episódio. Porém, ele eventualmente se relaciona com os outros Rangers e se dedica na maior parte do tempo às suas funções de Ranger vermelho. Afinal, ele descobre que aquilo era muito mais importante do que um time de futebol, cara. Se bem que o Connor, ele mandava muito bem na pelota, tá? Ele fazia uns gols absurdos, assim, coisa que só acontece em Power Ranger. Ele meteu uma bicicleta no terceiro episódio que me lembrou aquele filme escroto lá do Kung Fu Futebol Clube. Léo Corbett, de Power Rangers na Galáxia Perdida. Apesar de ter embarcado clandestinamente na gigantesca nave Terra Venture, Léo, antes disso, no primeiro episódio, nos deu uma boa mostra do seu senso de heroísmo salvando uma velhinha de um assaltante. Você é o Léo? O Ranger vermelho? Acertou, miserável. O Léo, ele honra o compromisso de um Ranger vermelho galáctico em memória do Mike e se torna um líder muito digno, cara, muito firme, chegando a quase se sacrificar na batalha final contra a Traquena, né, na qual usou um mecanismo de garra, né, da sua armadura, que era bem feia, por sinal, pra poder prendê-la, puxá-la e acionar uma explosão. Mano, o Léo, ele é muito heróico. Carter Mason, de Power Rangers, O Resgate. Carter esse, né, que foi inspirado pelo Capitão Mitchell, né, que foi um bombeiro que salvou a sua vida quando ele era criança. E mesmo antes de se tornar um Power Ranger, Carter dedicou a sua vida a salvar outras pessoas, tornando-se um dos melhores bombeiros de Mariner Bay. E, cara, ele se preocupa mais em salvar as pessoas do que em fazer um movimento sofisticado de artes marciais, né? Porque em Power Rangers... Peraí, são literalmente Power Rangers bombeiros? É literalmente Power Rangers bombeiros. Tem isso, né? Na maioria dos casos, não basta apenas você ser um líder nato, um mega carismático. Você também tem que manjar dos movimentos. No entanto, o Carter, ele gosta de seguir as regras e não gosta quando as pessoas não seguem suas ordens. Mas o Carter deu tudo de si pra ser um Ranger, cara. Ele derrotou a Rainha Banshera, né, no final, soube liderar muito bem a sua equipe, porém o único problema é que o Carter realmente não se desenvolveu ao longo da temporada. E é por isso que o Carter ele não tá mais à frente aqui na nossa lista, né? Porque os outros que vêm a seguir... Caramba, ele tá bem acima da lista ainda assim, não? Tá muito bem. Wes Collins, de Power Rangers Força do Tempo. Inicialmente, o Wes se exibia um pouco por ser o filhinho do papai mimado, mas ao se deparar com a equipe da Força do Tempo vinda do ano 3000, a caça de Hansick, ele muda sua postura e seus conceitos, passando a abandonar sua vida boa pra travar batalhas ao lado dos seus 4 novos amigos como Ranger Vermelho. E apesar do Wes ter tido um bom começo, né, principalmente por conta da aceitação da Jen, né, que era a Ranger Rosa e que tava na liderança antes do Wes, sendo que antes do Wes era justamente o Alex, que era o noivo da Jen, e me perdi. Porém, é exatamente na relação com Jen que vimos mais do lado regenerado de Wes. Mas não apenas nesse aspecto, né, afinal ele tornou-se mais altruísta após atuar como Ranger Vermelho oficial da equipe. Então, convivendo com Jen, Kate, Lucas e Trip, ele já não possuía mais traços de sua antiga vida, mostrando-se ser um líder muito sensato. Sobretudo nos momentos de divergência com o Eric, e ainda com um bom senso de humor. Porque a gente já se acostumou, né, que todo Ranger Vermelho tem que ser aquele cara sério, com uma postura ereta, né, aquele líder sensato aqui, tudo quadrado. Não, mano, os caras são bem-humorados também. Infelizmente. Os aprendizados que ele obteve com os demais Rangers, o Wes, ele fez por merecer o seu lugar na equipe, sendo enxergado muito mais do que só uma versão defeituosa de um passado distante do Alex. Cara, eu gosto muito do Wes, como eu disse, ele pra mim tá anos-luz como Ranger Vermelho em relação ao Alex, mas, velho, a galera que vem a seguir, mano, agora a porradaria vai comer, criança de colo vai correr, retirem as crianças da sala. O pau vai comer solto aqui, o cacete vai comer aqui, vamos levantar o pau dessa merda aqui hoje. Cole Evans, de Power Rangers Força Animal. Temos aqui agora o Tarzan dos Power Rangers, que é o Cole, que é aquele cara que você não pode deixar uma espada na mão dele, cara, senão bicho pega. Pois tendo crescido na selva, Cole encontrou seu verdadeiro destino na ilha de Animaria, ganhando seu Zord Animal Leão flamejante, sendo o último Ranger a ingressar na equipe montada pela princesa Shayla. E no início, o Cole, ele tomava mais duras, tá? Lá ele, justamente da Taylor, né, que era a Ranger amarela e também líder da equipe. Mas conforme o Cole ia se ajustando ao mundo moderno e ao grupo, ele aprendeu a abandonar suas raízes selvagens, né, cara? Porém, o que não mudou na personalidade do Cole foi o seu espírito benevolente e altruísta, chegando ao ponto de tentar uma abordagem pacífica com um ogro, acreditando que por mais terríveis que fossem esses monstros, eles teriam alguma bondade trancada em seus corações. Tadinho do Cole, né, gente? O personagem dele é muito gênio. O ator é um miserável, mas o personagem, cara, ele não sabe que os ogros são desprovidos de sentimentos humanos. Tadinho do Cole. Na série, tá? Porque na vida real aí é miséria pra ele. Não me diga. E o Cole é cara, pro jeito o ator não... Sua liderança é feito no Ranger Vermelho, pois Cole não, um cara muito amigável. Construíram a figura exemplar de um líder respeitado. E a gente começa a se aproximar do nosso pódio, agora começa a vir só os brabos dos brabos. Vixe, agora a criança de colo começa a correr. É o quê?
Shane Clark de Power Rangers Tempestade Ninja. Eu não tenho a menor dúvida de que o Shane é um dos melhores Rangers vermelhos de todos os tempos. Se você fizer um rank, vai com 5 melhores e não tiver o Shane, eu não vou ver, eu vou embora. O Shane é um disciplinado aluno da Academia Ninja do Vento e leva nas costas a missão de liderar a equipe, onde no início tinha ele, Tori e Dusty. E como exímio Ranger vermelho, ele é moralmente certinho e bacana, além de não esconder sua coragem e determinação na luta contra as forças de Lothar. Cara, até me arrepio, mano, pra falar do Shane, porque eu tenho lembranças vivíssimas desse personagem, cara. Porque Tempestade Ninja é uma das temporadas favoritas do Tio Geek, tá? Eu falei isso no vídeo, ranqueando as melhores temporadas, é só vocês clicarem aí em cima depois. Eu gosto muito, cara, de falar de Power Ranger aqui no canal. Por sinal, comenta embaixo qual o próximo tema que vocês gostariam de ver aqui nesse nosso novo quadro, que é do pior ao melhor. Comenta embaixo que o Tio Geek tá aceitando sugestões. Cara, o Shane, ele tem velocidade sobre-humana, ele pode pular alto no ar, ele consegue controlar o elemento ar como se fosse algo parecido, né, com o Avatar A Lenda de Aang, sendo que ele ganhou sua armadura porque salvou a alienígena Skyla quando era mais jovem de um caçador de recompensas. Ou seja, o Shane, tá? Ele atende a todos os requisitos possíveis pra ser um ótimo Ranger vermelho. Ele tem que estar aqui, mano, perto do nosso pódio, velho. No mínimo isso. Ele é um dos meus personagens favoritos da história dos Power Rangers. Legal. Eita, porra, tá no... Olha, acabei de ter um mind break aqui. Ai, que medo, Hyper. Que medo. TJ Power Rangers Turbo. Theodore J. Jarvis Johnson, mais conhecido como TJ, foi escolhido por Tommy pra sucedê-lo como Ranger vermelho em Power Rangers Turbo. E ele definitivamente deixou o Tommy orgulhoso, cara. Ele é um jogador de beisebol de bom coração que foi escolhido pra ser o Ranger vermelho por causa da bravura que demonstra ao salvar outras pessoas. E não importa quem seja. Cara, o TJ teve um episódio que ele até tentou ajudar o Book e o Skull, né? Que eles foram acusados de terem roubado uns pacotes lá. E ele foi até o fim pra poder provar a inocência daqueles dois. O TJ é um grande exemplo de um verdadeiro herói que está disposto a arriscar tudo pra salvar os outros. Sendo que na batalha final do Ranger contra a Divatox, né? TJ tenta sacrificar 2 Megazords pra detê-la e então arrisca sua própria vida pra derrotá-la. Cara, o triste é que o TJ ele foi o Ranger vermelho por meia temporada mais ou menos até ele se tornar o Ranger azul. Eu gostaria de ter visto muito mais porque ele pra mim é muito memorável. É um dos meus Rangers favoritos e merece estar aqui nessa posição. É mesmo, é? Andros de Power Rangers no espaço. E por fim chegamos na trindade que o Tio Geek considera como os melhores Rangers vermelhos de todos os tempos, encabeçando pelo Andros. Cara, a primeira aparição de Andros em Power Rangers no espaço é provavelmente... A gente é basicamente Power Ranger, tem o vermelho, azul, amarelo, rosa, só não tem o verde, mas tem o roxo nesse aspecto aí. E ironicamente o roxo aqui vai pro lado do mal, tenta matar a família do vermelho e volta pro lado do bem, se casando com a irmã do vermelho, olha só que coisa. a mais triunfal de todos os tempos, né? Porque ele invadiu a festa. Que ironia do destino. Universo, distribuiu porrada em todo mundo e vai embora vitorioso. Mano, simples assim. Era de se imaginar. É ele quem salva os Rangers da morte no espaço, lhes dando seu Astro Morfadores e lhes dando as boas-vindas na Astro Mega Nave, de onde ele patrulha toda a galáxia. E além de seus poderes como Ranger, né, e seu vasto conhecimento a respeito do espaço, ele também tem telecinese, se eu não me engano, né? O que torna ele um oponente complicado pra qualquer adversário. E no quesito liderança, quem assistiu o Power Rangers no espaço sabe do que eu tô falando, ele era badass, cara. Ele tinha uma imposição sinistra. O Andros, cara, eu lembro quando eu vi o crossover lá de todos os Rangers vermelhos, né, que aconteceu em Força Animal, se eu não me engano, cara, quando o Andros apareceu, acho que foi o que eu mais me arrepiei, velho, porque eu gosto muito dele. Tommy em Power Rangers Zell. Eu sei que esse é um momento de muita treta, muita Eita, o cara colocou o Tommy no... Eu sei que vai ser um dedo no rabo gritaria, mas eu vou dar os meus motivos do porquê eu coloquei o Tommy em segundo lugar. Ou será que não? Cara, embora o Tommy ele seja o mais querido e celebrado Ranger da história, porém, enquanto o Ranger vermelho, eu acho que o Jason, por exemplo, está à frente do Tommy, cara. E somando todos os Rangers que o Tommy já foi, com certeza ele deveria estar em primeiro, né, cara? Mas no quesito manto vermelho, eu ainda prefiro o Jason. Mas comenta embaixo, tá? Se vocês concordam, discordam do Tio Geek, tá? Isso é uma opinião polêmica, tá? Tem pessoas que realmente consideram o Tommy o Master, mas no quesito Ranger vermelho, pra mim o Jason ainda tá um pouco à frente dele. E eu acabei de dar spoiler do que vai pensar. Porém, o Tommy, ele entrou na série como um vilão, sendo dominado pela Rita Repulsa pra se transformar no Ranger Verde e derrotar os Power Rangers. Porém, ele foi derrotado em uma batalha justamente pelo Jason, cara, no X1. E após isso, ele se tornou um herói e nunca mais parou. Cara, o Tommy já teve várias formas diferentes, né? Várias cores. Ele já foi o Ranger Verde, o branco, o vermelho, 2 vezes e preto. O preto era maneiro pra caralho. Sendo inclusive o mentor da equipe de Notomão. O preto era muito lindo. Oh, esse preto com dourado. Puta que pariu, mano. Que tesão. A gente tem aquele morfador mestre dele que dá acesso a ele a qualquer range que ele já interpretou anteriormente. Aparentemente só ele tem esse morfador mestre, tá? Porque ele merece. É o Tommy, é o Master. Jason de Mighty Morphin Power Rangers. E em primeiríssimo lugar, é claro, temos ele, temos o Brabo, o The Best, aquele que foi o primeiro e que representa todos os valores possíveis de Ranger Vermelho. O Jason. Gente, estamos falando do primeiro escolhido de Zordon pra liderar a primeira equipe de Power Rangers da história. E por que ele foi escolhido, Geek? Cara, muito simples. Por sua enorme coragem, seu coração justo e sua alma de herói. O maluco é brabo. O Jason era forte antes mesmo de se tornar o Ranger, sendo mestre de artes marciais com discípulos e tudo. Mas é quando ele se transforma que ele realmente mostra toda a sua capacidade. Sendo que o Jason, ele conseguiu derrotar o Tommy quando o Tommy tava no modo verde, né, maligno, que eu citei anteriormente. Isso daí é um feito tanto, tá? Se derrotar o Tommy em Power Rangers, eu conto nos dedos quem conseguiu aqui. Mas, cara, não é porque o Jason, ele derrotou o Tommy no X1 que eu coloco ele à frente do Tommy. Não é por isso, como eu disse, pra mim o Tommy como um todo, juntando todos os Rangers que ele já interpretou, ele é mais marcante. Mas no quesito Ranger Vermelho em específico, né, que é o tema desse vídeo, eu acho que o Jason, cara, ele tá em primeiro. Cara, o Jason esbanjou ao longo de sua trajetória na clássica temporada uma liderança nata e a prova disso foi a sua aparição no Dino Crossover e Morfagem Feroz, né, que fez qualquer fã de Power Ranger virar do avesso quando ele apareceu. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Mas e vocês, meus amigos, vocês concordam aqui com a lista do Tio Geek, tá o ranking? Qual é o seu top 3 de Power Rangers vermelhos favoritos? Comenta embaixo que o Geek vai... Cara, eu não consigo fazer um top 3 porque eu não conheço tanto Power Rangers assim. Mas, caralho, 26, velho. 26 é um número grande, mano.
De qualquer forma, e vocês aí que estão vendo o vídeo, o que vocês acham sobre? Deixem isso nos comentários. De qualquer forma, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.